Então, ontem nós falamos sobre o voto do nazireado. Se você quiser entender o de ontem, entra lá na página e está lá o vídeo. Nós explicamos sobre isso. Então, agora Sansão, que é o nazireu, que foi escolhido por Deus para vencer os filisteus, ele está indo com seu pai, com a sua mãe, que foram convencidos por Sansão, a fazer uma aliança de casamento com o povo a qual Sansão foi gerado por Deus. Ele foi gerado por Deus especificamente para atender uma necessidade do povo de Deus. Sansão foi gerado de uma mulher estéril, gerado por Deus para vencer aos inimigos que estavam afrontando a nação de Deus naquele tempo, e que virá a ser um inimigo quanto mais, um inimigo perseguidor ferrenho, um especialista em armas e instrumentos de ferro, que tem carros e cavalos, que são hábeis ferreiros, são especialistas em estratégias de guerra. Esse povo, para vencê-los, Deus, que tem senso de humor para proclamar as suas vitórias, quando ele quer vencer o inimigo, ele não precisa levantar um exército, ele escolhe uma estéril, planta a semente de um guerreiro, e no ventre desta mulher, Deus levanta um guerreiro para vencer os filisteus. O seu Deus, que era o Deus Dagom, e outros deuses cananeus, que habitavam aquela terra pagã. Deus levanta esse Sansão. Sansão está viajando por terras alheias, terras estranhas. O Edinho agora falou, bebe água, só de olhar de lá para cá, eu vi. Bebe água. Bebe água para tu desengasgar, para tu pegar e firme, né? Então vamos nessa. Ele agora passeou nas terras as quais ele devia destruir. E todas as vezes que nós saímos da terra da aliança, corre o risco de Satanás preparar, colocar na nossa frente algo que agrada as nossas vistas. Muito cuidado, porque no território de Deus você vê aquilo que é de Deus. No território do inimigo você sempre vai enxergar aquilo que o inimigo prepara. E nem sempre o que é de Deus é atraente. Às vezes o que é de Deus é Jesus dizendo, aquele que quer vir após mim, negue-se cada dia a si mesmo, toma a sua cruz e siga-me. Mas o inimigo é especialista em preparar uma mesa, uma bandeja, algo que agrada-lhes os olhos. Então Sansão, com seus olhos seduzidos, aquela mulher que agradou os seus olhos, logo agradou sua carne, ele disse, papai, mamãe, é lá que eu quero casar, foi lá que os meus olhos se agradaram, e eles estão indo. No que eles estão indo para Tima, que é a terra dos filisteus, para fechar a aliança de casamento, para combinar qual seria o dote, todos os costumes daquele tempo, no que eles estão indo a caminho, até então, até esse momento, Sansão ainda não havia manifestado nenhum poder sobrenatural. No que eles estão indo a Tima, sai um filho do leão. Irmã, isso aqui é muito importante, eu quero que você guarde isso na sua mente. Preste atenção, pode ser que no caminho, muitas vezes, o inimigo vai se aparecer de diversas formas. Primeiro você observa que apareceu o filho do leão, um leãozinho, parecendo um gatinho bonitinho, porque muitas vezes Deus quer despertar em nós, chamar a nossa atenção. Apareceu o filho do leão, mas em seguida apareceu quem? O leão. O inimigo muitas vezes, ele vem disfarçado de coisas pequenas, de cenários pequenos, de situações que você pode vencer, de situações que você pode dominar. Muitas vezes, o que ele quer te distrair para o ataque que está vindo em seguida. A Bíblia diz que logo em seguida apareceu um leão. Muitas vezes, Deus pode permitir que nós venhamos viver ataques, embates, afrontas, guerras. Deus pode permitir que o inimigo venha de diversas maneiras, para que finalmente o nosso propósito, o destino para o qual fomos gerados, a unção que Deus já liberou sobre as nossas vidas seja despertada. Você quer ver? Vamos profetizar hoje sobre a vida de alguém, esta manhã, esse texto profético. Se você pode, olhe para alguém que está do seu lado, perto de você e diga, esta guerra tem como propósito despertar
despertar o poder de Deus na sua vida. Esta guerra te dará autoridade. Oh, glória a Deus. Amém. Talvez você está temendo assim, missionária, mas eu estou sob ataque. O inimigo tem vindo contra mim. Ele tem vindo como um leão. Ele vem como? Ele não é o leão. Ele vem como leão, rugindo, bramando como leão, procurando a quem possa tragar. Eu estou sob ataque. Mas perceba que quando o leão vem atacar a Sansão, até aqui, o que a mãe dele sabe, o que o pai dele sabe, o que ele mesmo sabe, é que ele foi escolhido por Deus, que ele é um homem grande, que ele é um nazireu de Deus, escolhido, separado, mas até aqui ele não conhece a força que tem. Mas quando o inimigo vem atacá-lo, quando o leão vem atacá-lo, a Bíblia diz que o Espírito do Senhor vem sobre Sansão. O Espírito do Senhor vem sobre ele. Então quero profetizar sobre a sua vida que essa guerra não será capaz de te destruir, nem destruir a tua casa. Ao contrário, ela vai despertar em ti forças espirituais que você não sabia que tinha. Aleluia. Glória. Isso é demais, porque isso é a palavra. É verdade. Não pense você que o inimigo te ataca e o Deus te entregará ao ataque do inimigo. Não, Senhor. O que Deus está gerando através desse ataque é produzindo, revelando em ti, na sua alma, o propósito para o qual você foi gerado. Ou seja, até o inimigo, até o leão, até esse ataque, até essa guerra está trabalhando para despertar em nós o propósito de Deus. Glória a Deus, aleluia. Não sei se é só você que gosta de só eu, mas eu fico encantado com o poder que a palavra tem de nos falar de coisas espirituais de maneira tão profunda. Perceba que nessa hora Sansão vai viver uma experiência sobrenatural. Ele vai ser cheio do Espírito de Deus, porque quanto maior pressão espiritual você suporta, maior autoridade você adquire no reino. Se você veio para o reino espiritual, para Deus, pensando que aqui não ia ter luta, que aqui não ia ter prova, que você ia viver aqui no mingauzinho de Jeová, no danoninho com aveia, você veio para o lugar errado. Aqui batalhas espirituais maiores acontecem, e aqueles que suportam maior pressão, maior autoridade opera. Aleluia. Talvez você está olhando para essa luta, está pensando, vai destruir, e Deus olhando para você e pensando, não, tem o propósito de te revelar, de me revelar na tua vida, de despertar em tua vida poder, de despertar em sua vida autoridade. Aleluia. Sempre quando eu olho para esse texto de Sansão, eu lembro de um desenho da minha época lá, né? Da minha época, talvez até você já lembrou. Porque alguém vai lembrar de alguém, de um desenho da minha época, que eu já sou velhinha, já estou com 47 anos, da minha época, que tinha um moço que arrancava uma espada assim, e gritava, pelos poderes de Grayskull, eu tenho uma moça, apontava para um gatinho, e o gatinho ficava leão, né? Você lembra? Era o He-Man, né? Virava o leão. Com Deus é diferente. Com Deus é diferente. Não é o gatinho que ganha superpoder. Quem ganha poder é quem está enfrentando a guerra, quem está enfrentando o leão. É sobre você, é sobre mim que vem o Espírito de Deus. Aleluia. Você quer ver? Essa aqui eu nem vou mandar alguém te falar. Eu mesmo vou falar com a autoridade do Espírito. É você quem tem que matar os seus próprios leões. Isso aqui veio para mim agora e eu estou dizendo para você. Pare de ficar delegando aos outros os leões que te atacam. Os leões que são seus. Encha-se do Espírito de Deus. Encara o leão nos olhos. Deixa o Espírito de Deus despertar na sua vida autoridade, ousadia, poder de Deus. Seja cheio do Espírito Santo e encare os seus leões. Pare de achar que é os outros que vão ter que vencer o seu leão. Glória a Deus. Pare de ficar delegando para os outros, pensando que é a unção do outro, a força do outro, a graça do outro, porque o outro parece mais santo, porque o cabelo do outro parece que é mais santo, porque talvez você não conheça o outro, talvez você conhecer por dentro, você vai descobrir que não é nada que você está pensando. Mas se você descobrir o Espírito de Deus na tua vida e olhar e dizer, o Espírito de Deus que está operando lá, é o mesmo Espírito que habita em mim. Glória a Deus. O Espírito de Deus que operou em Sansão é o Espírito de Deus que habita em mim. Em nome de Jesus, o céu vai liberar sobre
sobre a tua vida unção e autoridade, para que tu vença esses leões que tem te afrontado, essa fúria que tem te afrontado, essa guerra que tem te afrontado, essa peleja que vem contra ti. Ganhe força hoje na autoridade do nome de Jesus e se volte para o leão. Batalhas que ninguém precisa saber, né? Vitórias que ninguém precisa saber. A Bíblia diz que o Espírito de Deus veio sobre Sansão. Ele pegou o leão e o partiu como parte um cabrito. Olha a diferença da força de um leão para a força de um homem. Um homem vazio de Deus é apenas um homem. Um homem e uma mulher cheia do Espírito Santo é um Deus se manifestando, é Deus se manifestando através de nós. Percebe que quando você está vazio do Espírito é só você, mas quando você está cheio do Espírito é você e Deus. Quem é que vence a Deus? Porque o Espírito é Deus. Quem é que pode vencer a Deus? Ele pegou o leão e partiu ao meio e saiu contando, né? Saiu gritando, não foi? Olha o leão que eu venci essa guerra, eu venci essa luta, foi? Não, contou para ninguém, não quem vai acreditar. Tem batalhas que você vence, que eu venço, tem batalha que nós vencemos que ninguém precisa saber. Elas não vão glorificar a Deus, vão só exaltar a minha força. Nem Sansão sabe o que de fato aconteceu. Quem é que normalmente pode pegar um leão e partir ao meio? Nem ele entendeu direito o que aconteceu. Mas o certo é que aquilo que vinha matar Sansão matou e venceu. Amém? Amém. Fica esse cenário na sua mente. Glória Visualize isso aí. Amém. A gente tem que ouvir a Bíblia e pegar a Bíblia, irmão. Visualize um leão vindo sobre esse homem grande, cheio de Deus. Ele o vencendo. Visualize, eu e você. Qual seria o nosso comportamento? Você viu a unção de Deus que tem sobre mim, Lenilson? Você viu como eu preguei? Rapaz. Irmã, se deixar comigo, às vezes até eu falo, porque eu empolgo tanto com aquilo que Deus me dá, e eu tenho tanta consciência que não sou eu, que outro dia eu estava pregando lá na Vila de São José, na inauguração do templo, e eu estava pregando sobre os templos, e pregando, rapaz, aquilo estava falando tanto comigo que eu não vi, naturalmente eu falei, meu Deus, que pregação é essa? O povo olhou assim, começou todo mundo a rir, mas estava tudo num clima tão espiritual que ninguém atendeu para aquilo, e a glória continuou, mas... Porque na minha mente aquilo é tão de Deus, não vem de mim, que eu olhei e falei, meu Deus, isso aqui não é meu, que glória seja dada para mim, eu queria glorificar a Deus. Aleluia. Mas quantas vezes a gente para, a gente fica, você viu como eu cantei, como eu preguei? A unção que há sobre mim, eu tenho unção para curar. Nós temos os biluzinhos de Jesus na igreja, os crentes que aparecem, que aparecem mais do que a unção, mais do que o Espírito, mais que a glória. Nós não somos nada se não estivermos cheios da presença de Deus. Somos só petisco de leão. Tudo que o Senhor opera na minha vida, na sua vida, em nossas vidas, opera para que o nome de Jesus seja glória glorificado, a Deus, para que o aleluia. reino dele cresça e para que o reino dele avance. Irmão, é maravilhoso. Aí, bom, Sansão não conta. Estão indo para Tima, vai lá, fecha o negócio do casamento, faz a aliança, todos os combinados, tal dia, tal tempo, eu vou voltar aqui para buscar a noiva, para consumar o casamento, eu vou voltar aqui com papai e mamãe de novo. Eles vão embora. No que ele está vindo para Tima, ele sente fome. Mais do que isso, ele tem curiosidade. Lembra que ele veio movido pelos olhos? Agora ele está movido pela curiosidade. Irmã, guarde isso, em nome de Jesus, isso aqui vale o ingresso, guarde isso. Deixa eu te falar a verdade, pare de ter curiosidade sobre aquilo que Deus já te fez vencer. Não seja movido pela curiosidade. Deixa eu ver como é que está esse pecadinho meu aqui. Deixa eu ver assim, eu bebi, deixa eu ver se eu aguento o cheiro. Cuidado. Não seja curioso por aquilo que você já venceu. Glória a Deus. Não seja curioso por lugares que Deus já te fez vencer. Amém. Não seja curioso porque o inimigo que veio em leãozinho, depois veio como leão, pode ser que ele te vença como morto. Ele não te venceu quando estava vivo. Ele não te venceu quando investiu. Pode ser que ele vença na condição estando morto e sendo você o algoz daquele leão. Pode ser que quando a gente visita aquilo que nós já vencemos, só para olhar e para dizer, foi aqui que eu tive uma batalha que ninguém viu, que ninguém soube, que ninguém, eu não tinha cenário nenhum, não tinha plateia nenhuma, mas eu venci. Deixa eu dar
uma olhada aqui só para saber como é que tá. Aí o leão, o inimigo que não é besta, tem uma cachopa de abelha, favos de mel lá, pingando assim, ó, dentro do cadáver. Não pode, você pode matar o leão, mas não pode tocar em cadáver. Você pode matar o leão, mas não pode se alimentar da carniça. E muitas vezes, para que o inimigo alimente a gente da carniça, ele banha a carniça de favo de mel, para ficar agradável ao paladar. Ah, pega essa aí, irmão, porque e diz isso a alguém. Muitas vezes o inimigo, para que não venceu você com o seu rosnado, com o peso da sua pata, com a velocidade que ele tem, ele vence você disfarçando a carniça, criando nela um favo de mel, para que você olhe e diz: está morto, mas está doce. Está morto, mas é agradável. Está morto, mas está bom. É um favo de mel. É na carniça, irmã Goiaci, mas está bom. É na carniça, está dentro da carcaça, mas é mel. Um homem que venceu um leão vai mudar a rota. Enquanto o leão estava vivo, ele o matou. Agora o leão morto vai matar quem está vivo. Por quê? Porque ele vai violar a aliança. Ele vai violar o voto do nazireado. Ele vai tocar naquilo que está morto, e mais do que isso, vai se alimentar do que foi criado e gerado na carcaça, só porque a aparência e o gosto é agradável, Maria. Só porque a aparência e o gosto é bom. Não brinque com as coisas de Deus, irmão, porque o inimigo sabe aquilo que nos agrada. O inimigo tem o poder e a capacidade de disfarçar em favos de mel. O inimigo tem o poder e a capacidade de vir de um jeito agradável ao paladar, agradável aos olhos, que para matar a nossa fome, uma cachopa de mel dentro do cadáver, do lugar onde você já venceu, de alguém que poderia te destruir, de algo que poderia te destruir, e você destruiu, e é uma carcaça vencida. Aí quando você olha lá dentro, que você avança. Irmã, em nome de Jesus, se o inimigo botar um favo de mel naquilo que você já venceu, se parecer atraente, se você ficar aceito ou não aceito, pego ou não pego, como ou não como, casca fora. Se já veio a dúvida, se já habita a dúvida, sai fora, porque aquilo que é de Deus não tem dúvida. O que é de Deus traz paz, o que é de Deus traz segurança, o que é de Deus é o contrário. Você fala assim: não vou, o Espírito Santo fala: ai, não quero, mas quer. Não, Senhor, eu digo: ai, é assim ou não é? Deus é assim. Satanás fala: vem pra cá, entra aqui dentro da carcaça. Foi você que matou, deixou na beira do caminho, escondido, que a mãe dele não viu, o pai dele não viu. Então ele pegou um caminho de novo assim, só uma distancinha, deixa eu ver. Aí o favo de mel está lá, pegou, comeu. Se não bastasse colocar a sua vida debaixo de sentença. Lembra que eu falei aqui ontem que a mãe dele, a casa dele, tinha que honrar o voto do nazireado? O que ele faz? Sai com as mãos cheias de mel. Ô, irmã, quantas pessoas assim na igreja, dentro da igreja, na igreja, com as mãos cheias de mel, pegos em cadáver, alimentando a muito com palavras doces, passando mel na boca do besta, deixando ele viver em uma vida de pecado, do jeito que quer, servindo uma bandeja de mel, mas ele não conta que tirou lá da carcaça da carniça. Ele não conta que pegou o mel do meio da carniça. Eu já estou terminando. Ele não conta de onde veio. Ele não falou assim: olha, eu peguei isso aqui de um cadáver de leão, não. Eu peguei isso aqui de um morto. Não. Eu só sei que é doce. Nem tudo que é doce, irmão, é para ser consumido. A Bíblia diz em Provérbios que há caminho que ao homem parece direito, mas o final dele é de morte. Nem tudo que é doce e agradável ao paladar é para ser consumido. Fique esperto, abre o teu olho, tenha discernimento espiritual, não reverta as coisas. Perceba que vivo ele venceu, agora o leão morto vai vencer. Ele vai mudar a rota, ele vai mudar o tempo, mas tudo isso aqui tem um textinho, uma frase aí, ó: veio sobre Sansão o Espírito de Deus. Quando ele pega, pode observar, não tem isso dizendo, veio sobre ele o Espírito de Deus. Por isso eu te digo esta manhã, sobre qualquer circunstância, nós temos pregado e ensinado a igreja aqui: seja movido pelo Espírito de Deus. Ore em línguas espirituais, ore em cânticos espirituais. E a Bíblia diz que quem ora em línguas edifica a si mesmo. Nós estamos vivendo um tempo que as pessoas são batizadas no Espírito Santo, mas são mais enferrujadas de quem não é.
A gente tem medo, a gente pensa assim, será que é da carne? É da carne, a língua é da carne mesmo. É com essa que você fala. Mas Paulo, um dos maiores teólogos da igreja, ele diz, quem fala em línguas e quem ora em línguas, edifica a si mesmo. Você precisa se mover cheio do Espírito. Vai viajar? Espírito de Deus, me guie. Vai pregar? Espírito de Deus, me guie. Você vai caminhar? Espírito de Deus, me guie. E se você estiver cheio do Espírito, você não será atraído pelos favos de mel na carcaça que você já venceu. Receba a palavra do Senhor.